O futuro está sendo criado agora. A engenharia, a agronomia e as geociências impulsionam inovação e grandes ideias, tornando possível um mundo mais sustentável, mais conectado e cheio de novas possibilidades. Os profissionais do CREA Santa Catarina estão à frente dessa mudança, conectando diferentes visões, conhecimento e tecnologia para construir soluções que fazem a diferença na sua vida. CREA Santa Catarina. A engenharia está na vida dos catarinenses. Essa questão de sustentabilidade é um tema que eu tenho discutido já há pelo menos uns 5 anos, ao longo do Brasil inteiro, e sempre direcionado a empresários e a seus formadores de opinião, entre eles os profissionais do sistema, nas várias modalidades de engenharia. Então eu vou apresentar uma linha de raciocínio, que desde já eu coloco ao crivo de vocês. Aquilo que vocês entenderem que é preciso incluir, inserir ou rediscutir, vocês, por favor, fiquem à vontade em qualquer momento a intervir. Paulo, é por aí, Paulo, eu não concordo com isso, ok? Primeiro, contextualizando, o termo sustentável. Numa primeira análise, todo mundo relaciona isso à questão ambiental, né? Mas sustentabilidade é muito mais do que isso. O termo sustentável provém do latim sustentare, que significa sustentar, manter, conservar, apoiar, cuidar. Então, sustentabilidade de uma empresa, portanto, é a sua habilidade de se manter no mercado de forma perene, o que lhe proporciona, em geral, vantagem competitiva. Por que eu digo isso? Porque quem empreende o faz pensando em fazê-lo para o resto da vida. Ninguém monta o negócio pensando que daqui a 2, 3 anos vai haver uma solução de continuidade. Eles querem fazer disso o seu negócio, preferencialmente passando de pai para filho. Então essa é a intenção de quem empreende. Quem empreende quer para o resto da vida. E as empresas que conseguem ser perenes ou ter longevidade, elas têm vantagem comparativa. Por quê? Porque as pessoas preferem fazer negócio com quem lhes inspira confiança. Essa é uma regra. Todos nós gostamos de fazer negócio dos mais simples, até a compra da padaria, o açougue, nós preferimos fazer com quem nos inspira confiança. Então, as empresas que duram mais, em geral, elas inspiram mais confiança. Em geral, têm um potencial de negócio maior. A empresa, o objetivo de uma empresa, qualquer que seja a atividade, então vamos conhecer o que é uma empresa. Empresa, ela, qualquer que seja a atividade, ela é responsável pela geração de bem ou serviço que atenda às necessidades de consumo da sociedade. Ninguém monta um negócio em cima de algo que não se quer comprar. Então, a escolha do objetivo da empresa passa por uma necessidade de consumo. Será que é a empresa que eu pretendo montar, ela vai atender a uma necessidade de consumo da sociedade? Então, o primeiro ponto, a escolha do negócio. O que eu tenho para fazer, o que eu sei fazer, tem mercado? É a primeira decisão que um empreendedor tem que tomar. Senão, de repente, nem vale a pena abri-lo. Então, o primeiro passo. Se essa empresa, então, que tem algo que satisfaça as necessidades do mercado, ela proporciona lucro para os seus investidores, então ela é dita economicamente sustentável. Se a receita é maior que a despesa, ela é economicamente sustentável. Com certeza irá agradar aos seus acionistas, aqueles que empreenderam, que investiram dinheiro, né? Se essa empresa que tem mercado, que é economicamente sustentável, se ela também preserva o meio ambiente e adota boas práticas ambientais, então ela é também ambientalmente sustentável. Se ela tem um produto que atende às necessidades do mercado, gera lucro, é
ambientalmente sustentável e também age e estimula que seus colaboradores, clientes e fornecedores ajam dentro dos preceitos éticos, ela também é eticamente responsável. Se essa empresa que tem mercado é economicamente viável, é ambientalmente sustentável, é eticamente sustentável, se ela também integra o cidadão à sua coletividade, através da geração de emprego e renda, mantendo a dignidade e o bem-estar do trabalhador, então ela também é dita socialmente responsável, socialmente sustentável. Então, sem dúvida nenhuma, eu digo que a empresa que pretende ser perene, longeva, ela tem que simultaneamente, e não concorrentemente, simultaneamente atender esses 4 pilares. Por quê? Por exemplo, pós-Lava Jato, quantas empresas quebraram por questão ética? Quantas empresas que dependiam da Petrobras tiveram solução de continuidade porque tiveram seus contratos suspensos, cancelados, porque prestavam serviço para uma Petrobras. Então, a questão ética pode quebrar uma empresa. A questão ambiental, Brumadinho, Mariana, não quebrou a Vale, não quebrou a sua associada internacional, mas quantas empresas de segunda, terceira camada quebraram porque tiveram seus contratos rescindidos? Então, o pilar ambiental, se quebrar, ele pode fazer ruir toda a estrutura. A questão social, um acidente de trabalho com proporções como o que tivemos a semana passada naquela fábrica de Curitiba. Qual o custo da indenização daquelas pessoas? Ela pode inviabilizar o negócio. Pode quebrar se for uma empresa pequena que não tenha fluxo de caixa para pagar uma indenização, quebra. Então esse pilar, se for quebrado, ele quebra economicamente, porque tudo tem relação com a questão econômica. Então a mensagem que eu levo justamente para os empresários é essa: pessoal, nós temos que cuidar dos 4 pilares. Não é só pura e simplesmente receitas com despesas, eu tenho que olhar os outros aspectos que também são extremamente importantes. Bom, então qual é o papel do profissional da engenharia? Quais os pilares da empresa que o profissional de engenharia e arquitetura pode ajudar a sustentar? Bom, o pilar ético, através do quê? De suas ações, comportamentos e práticas, quando da elaboração de projetos, quando da execução de obras e serviços, que devem estar sempre alinhados com o Código de Ética do Sistema Confecrea. Então, o que o engenheiro pode fazer para contribuir? Ele sendo exemplo, ele dando exemplo, ele induzindo, ele servindo de inspiração para que todas as demais pessoas trabalhem dentro de preceitos éticos. Isso tem que ocorrer com o fornecedor, com o cliente, internamente dentro da empresa, internamente dentro da organização. Então, o pilar ético, para o engenheiro, é uma questão de comportamento. Faz parte do comportamento ético do engenheiro civil, quando vai desenhar uma nova edificação, que ele já estabeleça no seu projeto aquelas necessidades, aqueles requisitos que são estabelecidos pela ABNT, que dão dignidade às pessoas, cuidam do conforto das pessoas. É intrínseco para o engenheiro mecânico, ao projetar uma máquina, que ele insira já as proteções da NR12. Isso tem que estar intrínseco naquele que cria, naquele que concebe, naquele que elabora projeto. E aí? E se o engenheiro que projetou uma máquina não inseriu a NR12? Que falha que ele cometeu? É uma questão ética? Inicialmente, não. É uma questão deontológica. O que diz a deontologia
que é amiga da ética. A deontologia, ela estabelece as obrigações do profissional. Então, sabe-se, e virou prática, que o engenheiro mecânico tem que projetar considerando os requisitos da NR12. Se ele não o fez uma vez, ou foi um erro, um problema deontológico. Agora, se foi contumaz, se ele não colocava no projeto o dispositivo de proteção, porque o produto dele ficaria mais barato em relação à concorrência, aí nós temos um problema ético. Vocês estão percebendo? Então, assim, a deontologia da nossa profissão, seja qual for a engenharia, ela diz assim, privilegie o ser humano. Então, todo projeto ele teria que sair, por conceito, adequadamente concebido. Ficou claro isso, pessoal? Claro? Segundo, então o profissional tem que conhecer e praticar o que está contido no Código de Ética do Sistema, que estabelece os princípios éticos, o que se espera de um engenheiro ao projetar, ao fabricar, ao supervisionar. Quais os deveres que ele tem que cumprir e quais são as condutas a ele vedadas. Isso a gente estuda na ética, ok? Bom, o pilar ambiental. O pilar ambiental também é uma obrigação do engenheiro, através do quê? Dos projetos e execução de obras e serviços que devem ser sempre alinhados à legislação e normas técnicas vigentes e às boas práticas de governança ambiental. Da mesma forma que o engenheiro concebe um projeto que tem que privilegiar a segurança e saúde dos trabalhadores, também tem que privilegiar a segurança e saúde da comunidade. Então, o pilar ambiental ele tem que fazer parte intrinsecamente dos projetos, da execução, da fabricação organizada pela engenharia. O pilar social, através do quê? Projetos e execução de obras e serviços sempre alinhados à legislação e normas técnicas vigentes, voltadas ao bem-estar do trabalhador, através de renda digna e condições de trabalho seguras e saudáveis. Então, nós temos toda uma legislação específica, são as normas regulamentadoras, e essas normas regulamentadoras, elas hoje explicitam, através da norma número 1, Programa de Gerenciamento de Resíduos, que é na fase de concepção das coisas que você deve exatamente se antecipar aos riscos. O engenheiro tem que pensar nas possibilidades de risco e ele tem que equacionar isso na prancheta. É no projeto da edificação, do processo de produção, do produto. Em tudo isso, o engenheiro intrinsecamente tem que privilegiar sempre as pessoas coletivamente, os trabalhadores e as pessoas de forma coletiva, a questão ambiental. E o pilar econômico, através do quê? Projetos e execução de obras e serviços que busquem otimização de processos e que resultem em produtividade ótima, aliada à redução de custos. O que é a produtividade ótima? É aquela que vai oferecer pelo menos o necessário e o suficiente. Aquilo que me dá a receita, me proporciona a receita adequada ao custo mínimo. Então, isso também o engenheiro ele estabelece quando da concepção das coisas. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma contribuição? Tranquilo? Bom, e o que deve ser observado pelo profissional de engenharia e arquitetura na elaboração, então, dos seus projetos de execução de serviços? Essa palestra vai ser disponibilizada para vocês em tendo interesse, porque aqui, o que eu fiz? Requisito, por exemplo, quando vai se projetar uma edificação, quais são os requisitos para essa edificação? Então, eu olhei o aspecto ambiental, o aspecto de segurança e saúde no trabalho e estabeleci os requisitos e a lei que o legitima. Então, talvez não seja o caso de eu discutir isso em todos os aspectos. Então, isso fica a cargo de vocês. Mas, seguramente, é na fase de concepção dos projetos que realmente as coisas são
resolvidas, né? Eu sou engenheiro civil de graduação, mas eu sou engenheiro de segurança do trabalho de profissão, né? E eu sou professor também universitário, vários cursos de engenharia de segurança do trabalho, e eu ministro, entre outras, a palestra Administração Aplicada em Engenharia, Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu digo sempre que todo engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que se tornar muito amigo de todos os demais engenheiros, com a intenção de ajudá-los. Aos engenheiros civis na concepção de edificações, aos engenheiros mecânicos na concepção de máquinas, aos engenheiros químicos na concepção de processos que envolvam a química. E assim vai. Então, é por isso que o engenheiro de segurança, ele é primeiro engenheiro, depois ele se especializa, porque ele passa a ser um generalista. E o engenheiro de segurança, ele passa a ser, na empresa, um catalisador. Não é toda empresa que tem maturidade para isso, Daniel. Não é toda empresa que aproveita o engenheiro de segurança do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho é uma obrigatoriedade legal, mas muitas empresas não se percebem da importância de um profissional que faça isso direitinho, que seja um catalisador, que analise junto com o engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, os projetos. Então é extremamente importante que a engenharia, então, ela entenda isso, né? Nós, engenheiros, o civil, não necessita conhecer tudo de elétrica, ou de mecânica, ou de ambiental, ou de química. Ele tem que ter discernimento suficiente para, em precisando, recorrer aos universitários. Nós não precisamos ter o conhecimento absoluto de tudo. Nós temos que ter universitários ao nosso lado. O engenheiro tem muito a ver com gestão das coisas. E faz parte da arte da gestão você se apropriar do conhecimento, da habilidade de outras engenharias. Então aqui eu tenho, porque dou muita importância ao projeto de edificações, os requisitos, licenciamento ambiental, EIA-RIMA, as características construtivas. Então aqui tem uma relação. Quando eu vou fazer projeto de máquinas, eu tenho todo um requisito, tenho toda uma legislação para observar. Quando eu vou fazer um projeto de processos de produção, da mesma forma. Quando vou fazer o projeto de um layout operacional, da mesma forma. Eu tenho vários requisitos. Quando eu vou fazer o projeto de um produto, também tenho vários requisitos. Então, esses requisitos vão estar dispostos para vocês na forma de uma bibliografia, caso vocês necessitem, ok? Agora eu quero compartilhar alguma dúvida, pessoal, sobre isso. Se vocês disserem, não, Paulo, eu quero discutir, vamos dar uma olhada na tela de edificação, a gente volta e faz. Eu não quero me tornar repetitivo, porque talvez até vocês queiram discutir e propor algumas discussões. Sigo adiante ou vou meter alguma tela, de repente, que vocês tenham curiosidade em ver alguma coisa? Passamos adiante ou vocês querem ver algo? Posso ir adiante? Ok. Bom, por que eu coloquei essa tela aqui? Porque isso eu tenho vivenciado muito na prática, né? As empresas são obrigadas, por lei e por uma questão de moral, a proteger e garantir a integridade física e mental dos seus trabalhadores. Ponto. Existe uma técnica para isso. A legislação brasileira de prevenção é tão detalhada que ela diz exatamente como tem que ser. Tem que ser feito um estudo detalhado, tem que se estabelecer, com base nesse estudo das condições de trabalho, riscos de acidente, riscos ergonômicos, risco de ruído, risco de barulho, risco de vibração, riscos químicos. As empresas são obrigadas a fazer um diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, equacionar os problemas e estabelecer um plano de trabalho, que são os programas. O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. O que se exige de uma forma forte das empresas é que elas equacionem seus problemas. A solução ela pode vir paulatinamente, até dependendo da capacidade
de resolutividade da empresa, mas as empresas têm que estabelecer, então, programas de controle. Bom, se um programa de controle relacionado a algum risco não der certo, por exemplo, na indústria da construção civil, que se diz que o trabalhador tem que estar seguro e saudável, se acontecer um problema, o que pode acontecer? A justiça estabelece que a todo dano cabe uma reparação. Isso é clássico. A todo dano cabe uma reparação. Então, quando acontece, nesse caso aqui, aconteceu uma morte por queda de altura de um rapaz de 40 anos. Ele era auxiliar de pedreiro, um salário de R$ 2.500, 33%, porque quando um trabalhador recebe o seu salário, ele tem também alguns proporcionais, 13º, férias proporcionais. Isso daí dá mais ou menos 33% daquilo que ele ganha. Então, se ele ganha R$ 1.000 de salário, ele ganha, na realidade, 1.333 em dinheiro. Ok? Então, isso é renda. A expectativa de vida aqui do trabalhador brasileiro é de 65 anos. Embora a vida média ela seja maior, 70 e poucos anos, diz-se que a expectativa de vida útil, a capacidade de trazer dinheiro para casa é até os 65 anos, então isso é que entra no cálculo de uma indenização. Né? Então o que acontece? Quando há uma morte, alguém vai reclamar. Fulano morreu, a família vai passar necessidade, então é preciso uma indenização. Normalmente, essa questão vai para uma vara trabalhista. E dentro da vara trabalhista é sorteado um juiz. E esse juiz, então, ele precisa julgar. Ele precisa estabelecer o seu juízo de valor. E o que ele faz? Ele recorre a quem? A um perito. E esse perito o que vai fazer? Vai olhar as circunstâncias em que, através das quais ocorreu o acidente. Existe toda uma regulação, toda uma legislação que protege o trabalhador de queda de altura, a NR35, por exemplo. Então, o que esse perito vai fazer? Ele vai fazer uma verificação em todos os requisitos da NR35 se a empresa cumpria. Se a empresa eventualmente não cumpriu com um desses requisitos, ela está então numa não conformidade. E essa não conformidade, o juiz pode entender que foi a causa direta da morte da pessoa. E aí o juiz o que vai fazer? Ele então vai estabelecer o valor de uma sentença. E quanto que é essa sentença? Qual o valor que faria frente às necessidades financeiras da família ou até às questões emocionais? A questão emocional, também chamada de dano moral, dano psicológico, ela é muito subjetiva. Não dá para a gente estabelecer. Depende, muitas vezes, até do próprio envolvimento emocional do juiz, que é um ser humano, em relação à questão. Né? Será que no dia da audiência não foi a menininha de 10 anos, filha daquele cara que morreu, e disse assim para o juiz, eu quero meu pai de volta? Imagine o peso da caneta do juiz na hora de dizer quanto que essa empresa vai ter que dar para essa família para ela se manter. Não dá realmente para se estabelecer. Agora, a perda de renda gerada, sim, e esse é o cálculo da perda da renda gerada. Se ele viveria até os 65, morreu aos 40, sobrariam ainda 25 anos trazendo dinheiro para casa. Quanto? 12 salários de 2.500 mais 33, R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, pessoal, quebra qualquer empresa. Por quê? Indenização ou é dinheiro cash, ou é penhora de bens. Não tem linha de crédito, Finame, para acidente do trabalho. Então, esse é um cálculo que estabelece mais o horizonte. Ele sugere para mim que eu tenho que investir realmente o necessário e suficiente, e o necessário e suficiente é um posicionamento da engenharia, seja qualquer ela, não necessariamente
do engenheiro de segurança, mas é um posicionamento da engenharia em relação àquilo que a empresa tem que investir. Então, por isso que eu queria compartilhar com vocês esse critério. Por que eu faço isso? Porque eu tenho visto isso direto. A nossa empresa, alguns de vocês conhecem, ela estabelece programas junto com as empresas e nós damos assistência técnica pericial e judicial. E a gente tem visto isso em alguns clientes. Graças a Deus, raramente os nossos clientes têm um problema desses. Mas existem aquelas empresas terceirizadas, parceiras dessas empresas, que não eram tão, assim, organizadas dessa forma. Algo bem rápido. Por favor. Se for um equipamento que envolva 4 pessoas, multiplica por 4. Sim, exatamente. Mais. Existe alguma linha de seguro? Boa, essa pergunta é boa. Até me ajuda a explicar. Existe uma seguradora, uma só, o INSS. O INSS é uma seguradora. No mundo inteiro, quem faz seguro de acidente de trabalho é o mercado segurador. As diversas seguradoras. Aqui no Brasil é monopólio. Houve, em 2000, por aí, uma tentativa de se abrir o mercado segurador, mas ficou fechado. Então, o que acontece? O mercado o INSS é uma seguradora. No seguro existe o conceito de bônus-malus, né? Quanto mais você representa de risco para o mercado segurador, mais você paga, né? Quanto mais você representou risco, você paga. Exemplo, vocês têm um automóvel, ok? Vocês têm um automóvel. Está dirigindo, por algum problema, cometeram uma bobeira, furaram o sinal e quebrou o carro, quebrou uma pessoa, ou seja, você perdeu o teu carro. Você vai na seguradora, você faz um boletim de ocorrência e pede para a seguradora: seguradora, eu falhei. Você pode me indenizar? Essa pessoa, ela estava sem nenhuma não conformidade. Ele não tinha bebido nenhuma cervejinha, nada. Ele estava limpo. O que a seguradora faz? O mercado segurador, ele nunca empobrece, mas também não enriquece ninguém. O que vai fazer? O valor FIPE, o teu carro valia isso, está aqui o valor, está aqui o cheque. Ele repõe. Ok? O mercado segurador sempre vai repor o valor do bem no estado em que estava. Ele não enriquece nem não empobrece. Ok? Bom, mas se você tomou aquela cervejinha, dirigiu e pau. Aí foi abrir um boletim de ocorrência e constatou-se que você tinha tomado uma taça de vinho. O que diz no contrato que a gente assina todo ano, mas não lê? Se você estiver em não conformidade, nós vamos negar o pagamento do teu seguro. Nesse caso, a seguradora não paga o dano causado, ela não repõe. Por quê? Porque era uma regra de segurança clássica que você não bebesse enquanto dirigia. Ficou claro esse conceito? Bom, e aí? E o INSS é uma seguradora. Em sendo uma seguradora, ela recentemente, né, crise da Previdência, ela começou a se comportar como uma seguradora. Começou a cobrar mais de alguns que davam prejuízo, cobrar menos de outros. Então, por exemplo, se você vai fazer o seguro do teu carro, né? O Daniel e o Jurandir compram o mesmo carro. O Jurandir, no último carro dele, ele deu uma deslizada e a seguradora teve que pagar uma indenização. No Daniel, não. Vamos renovar o seguro. Quem que vai pagar mais caro? O Jurandir. Se a seguradora renovar o seguro, ele vai pagar mais caro.
Por quê? Porque ele gerou prejuízo para o mercado segurador. Quem gera prejuízo para o mercado segurador paga mais caro. Perde o bônus. Perde o bônus, exatamente. 10 anos. Exatamente, o desconto vem na forma de bônus, né? Então, essa é uma máxima do mercado segurador. Bom, aí o que acontece? No caso do acidente do trabalho, que é monopólio do INSS, hoje existe a prerrogativa do quê? Da ação regressiva do Ministério do Trabalho. Porque aquele mesmo juiz que julgou a empresa culpada da morte do pedreiro e que exigiu dele uma indenização, em princípio, se ela não tivesse se ela não tivesse dado margem à não conformidade, porque esse rapaz morreu porque ele não usou o cinto de segurança adequado. Por quê? Porque não houve evidência de capacitação. Não adianta você dar o cinto de segurança. Está aqui, Jurandir, teu cinto de segurança. A empresa é obrigada a dar o cinto de segurança adequado, linha de vida e capacitá-lo. Então, se a empresa não evidenciar tudo isso, ela está em não conformidade. É por isso que o INSS, no afã de reduzir o seu déficit, ele começa a se voltar para as empresas e mover ação regressiva. Então, Rogério, então o mercado segurador, ele tem isso, né? Então, o que acontece? Todo mês, as empresas têm que pagar esse seguro. Quanto que é, Jurandir? 1 ou 2 ou 3% do valor da folha de pagamento. Esse é o valor que toda empresa paga de seguro. 1, 2 ou 3%. Quando 1, quando 2, quando 3, dependendo do grau de risco da empresa. Uma empresa de construção civil normalmente vai pagar 3%, porque tem uma sinistralidade histórica maior do que uma empresa de prestação de serviço de contabilidade ou coisa assim. Então, toda empresa paga 1, 2 ou 3% da sua folha de pagamento, o salário do CEO, salário até do mais simples. Sobre a folha de pagamento é pago o seguro. Quer fazer uma pergunta? O tema, basicamente, de se dirigir a profissional de engenharia, era bom se alertasse para os riscos do profissional de engenharia que não acompanha a obra vertical, que não se preocupa com um projeto bem feito e, eventualmente, até as empresas também, que para o mal engenheiro, aí não exigem e um quer cobrar o outro depois. A empresa pode responsabilizar quem não acompanha. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. O papel do profissional ali, a sustentabilidade social, a engenharia, é fogo. Isso. Desconhecer alguns responsáveis técnicos que assinam várias RTs. Exatamente. E existe também a solidariedade, né? Porque se o problema, por exemplo, foi numa máquina por falta de proteção, o engenheiro que concebeu, que assinou a responsabilidade sobre a NR12, ele vai ser solidário. E se o engenheiro, como o Jurandir falou, foi aquele cara que só assinou porque alguém fez, então assim, ele realmente vai estar totalmente desguarnecido. Porque o que acontece na prática? A empresa é chamada a repor o dano, mas a empresa também pode se voltar contra aqueles, porque a empresa, o acionista não tomou a decisão. A empresa, a pessoa jurídica, não tomou a decisão, foram pessoas que tomaram a decisão. É por isso que existe a tal responsabilidade técnica. Jovens, é por isso que nós temos que estudar muito nos nossos cursos de engenharia para não fazermos besteira. Porque existe a possibilidade, eu estou dando ênfase num custo, porque não é só ficar mal falado o problema é ter que arcar de imediato com um desembolso de caixa para o qual, de repente, a gente não tem nenhuma provisão. Então, nós precisamos levar, através do CREA Júnior, do CAJ Júnior, para todos os nossos estudantes, que a nossa profissão é maravilhosa, mas tem uma responsabilidade enorme. Uma cirurgia feita por um médico, mal feita, pode matar uma pessoa. Um projeto de um engenheiro civil
mal feito pode matar 200, 300, milhares de pessoas. Então nós precisamos ter esse conceito, nós precisamos compartilhar com os nossos colegas, né? Os mais antigos e os novos, os emergentes, que realmente é uma ótima profissão, mas ela tem um nicho de responsabilidade muito grande. Então o profissional de engenharia, diante desse risco, ele tem que se preservar, porque uma ação regressiva dessa natureza, a empresa tem o direito jurídico de se voltar contra aqueles que foram os responsáveis por aquela decisão. Solidário, né? Por solidariedade. Jurandir, boa. Mais alguma contribuição dessa? Curiosidade. Tem aquele camarada que trabalha na informalidade. E tem aquele que contrata o cara que trabalha na informalidade. Certo? Vê que aqui da primeira pedra tem nunca contratou um que for nessa condição. Vai? E o cara sobe lá e cai da escala e fica até para frente, dentro da empresa ou da tua casa. Qual é a responsabilidade de cada um? Subcontratou e o contratado. Contratado entre aspas, ele é informal. Então, é por isso que um dos erros que muitos engenheiros cometem é não estabelecer os combinados em contrato. Isso a gente vê muito na ética, né? A ética, grande parte dos problemas da comissão de ética é porque os combinados não foram devidamente registrados. Então, quem contrata, ele assume, de certa forma, uma responsabilidade por aquele que é contratado. Por quê? Porque aquela obra, aquele objeto é minha propriedade. Então, aqueles que executam alguma obra, algum serviço nela, também são com responsabilidade. Então, há que se ter um contrato que estabeleça bem isso. Jurandir, você vai fazer uma obra para mim, então vamos deixar bem claro que você, Jurandir, como é o chefe dos caboclos que vão trabalhar, você é o responsável por tudo isso. Coloque na conta que você vai me apresentar o custo disso, mas saiba que a responsabilidade é tua. Então, voltando. Agora, é pouco comum isso, né, Marcos? Não tem o contrato e acontece o problema, a responsabilidade é 100% do proprietário. Aquele que está... É solidária, é solidária. Ele é assim, é que nem a empresa, é quem vai ter que responder inicialmente. E aí existem daí o arcabouço de solidariedade. Por isso que questão contratual, e a gente sabe, né? Quantas pessoas que vão contratar um pedreiro para fazer um servicinho no telhado não tomam cuidado de fazer um contratozinho que estabeleça bem o que cabe a cada um. Mesmo porque vale o que está escrito. Porque vale o que está escrito, essa é a máxima, né? É isso aí, meu. Uma observação, não sei se você vai comentar, que além dessa indenização que é caráter cível, né? Tem o criminal, né? Também tem o criminal. Do criminal, né? Aí ele vai direto no responsável por esse trabalhador que morreu. Isso aí. A negligência do líder, do gerente, do diretor da obra, que não... Esse cara responde criminal. Vai responder. Empresa da frente, e aí ele contra a justiça, é isso mesmo? É também, né? Não, porque a empresa que contratou, ela também pode ser penalizada in eligendo, porque ela escolheu aquele profissional. Mas realmente, a ação criminal, ela está diretamente ligada à questão civil. Apura-se, então é assim, o acidente de trabalho foi para a esfera trabalhista, ali o juiz estabeleceu, encomendou uma perícia, essa perícia é um documento, é fé pública. Esse documento pode ser uma prova emprestada num processo criminal. Por quê? Porque o perito, ao fazer o seu laudo, ele vai estabelecer um comparativo entre o que deveria ter sido feito e o que de fato foi feito. Se existia um gap que gerou como causa o acidente que causou danos a alguém, então isso é uma prova incontestável. Então, bem lembrado também, a questão criminal também é uma preocupação. Ela trabalha em uma empresa que o cidadão saiu da empresa e não tinha proteção nenhuma da empresa, é ele com a justiça, tá? Agora uma pergunta assim eu pensei, hoje quando acontece um acidente grave em uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo, ano passado lá em Blumenau explodiu um forno. Como é forno interessa a gente veio da metalurgia lá, mas a gente não sabe o que deu esse desfecho. A pergunta,
o CREA tem algum acesso de participar de uma emissão dessa? Ou não é interessante isso? Ou Olha, a pergunta é boa. porque é lição aprendida, estou vendo assim, para ver como lição aprendida, não como A primeira coisa, assim, é que o CREA, a missão do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Ele não pode entrar em juízo de valor se aquele projeto daquela caldeira estava adequado ou não adequado. Ele não pode isso porque legalmente não lhe compete esse tipo de coisa. mas ele tem as comissões técnicas. Isso, só que as comissões técnicas, elas, novamente, elas, o objetivo delas é fiscalizar o exercício da profissão, se está sendo bem feito e principalmente dentro dos preceitos éticos. Essa é a missão maior do CREA. A sociedade, ela confunde um pouco. Ela acha que, pô, aconteceu um acidente, lá, onde é que estava o CREA? O limite da atuação do CREA é saber se aquela obra, aquela caldeira que explodiu, aquela obra que caiu, ela estava sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. O qualificado não é atribuição do CREA, porque ele não tem como estabelecer o juízo de valor. A qualificação, ela vai ser sim avaliada num outro processo. Quando a pessoa diz assim, olha, aquele projeto de caldeira foi mal feito. Então ela vai ter que provar perante o juiz que foi mal feito. O que vai se fazer? Vai se contratar um perito e esse perito vai estabelecer o seu juízo de valor. A outra parte também, o seu perito, ele estabelece um juízo de valor. E é a justiça quem vai avaliar. Qualificação, qualidade, dano por qualificação é a competência da justiça. Não é do CREA porque ele não tem missão, não tem como missão legal isso. A missão do CREA, basicamente, é se tem um projeto assinado pelo responsável técnico e se o projeto está sendo seguido. Isso. E muito importante, partindo-se da premissa de que aquela graduação, aquele certificado de engenheiro que ele recebeu, foi dado a ele meritoriamente. Aí a gente entra num outro problema que nós sentimos muito no CREA, que é muitas entidades de ensino fazendo de conta que estão ensinando e não estão ensinando nada. Só que o papel aceita tudo, as pessoas acabam concorrendo com pessoas que levam a sério a sua graduação. Então vocês vão ter um concorrente. Aqueles que não se dedicaram como vocês, mas que vão estar no mercado. E o mercado às vezes não sabe avaliar quem é bom e quem não é. Por isso que nós realmente temos que nos fortalecer como entidade, temos que fortalecer o sistema, o CREA, porque é através disso que nós vamos realmente fazer com que a sociedade seja atendida por pessoas qualificadas, não só habilitadas. Vou dar um exemplo para vocês estudantes. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, uma baita de uma escola de engenharia. Eu tenho a habilitação para fazer um prédio de 800 andares. Tenho. Mas não faço. Nem 2 andares, porque faz tantos anos que eu já esqueci como é que se faz um cálculo estrutural, que eu não vou me meter, eu não vou correr o risco de eu projetar algo, esse projeto dar problema e eu ficar responsável moralmente pela vida das pessoas ou também economicamente. Então, assim, existe a habilitação, que é o que a gente recebe quando sai da escola e se registra no CREA, né? Agora, a qualificação nós temos que buscar, e é isso que nós aqui dentro do CAJ queremos fazer. Nós queremos qualificar, ir além daquele currículo que supostamente todo mundo teria feito bem. Vocês estão conseguindo entender isso? Né? Essa é uma mensagem que nós temos que levar para os nossos alunos, para os nossos colegas lá. Pessoal, Certamente, né, Paulo? Se você não experiente o suficiente para assumir o projeto, como é que o CREA pode adivinhar que você mesmo não tem experiência? não pode. Está registrado no CREA como possível responsável técnico
Isso aí. Até porque aquela entidade que deu a graduação, que ensinou o cara a fazer aquilo, nem sempre faz de forma adequada. Isso é uma informação nova aí. O conselho tomou umas decisões agora, esse ano, né? E é muito importante para os engenheiros. Ele vai dar selo para as universidades. Um selo, quase um selo de qualidade. Então, por exemplo, vai chegar na Federal de Santa Catarina, vai ter um selo, olha, a Federal de Santa Catarina tem habilitação em estar registrado o crédito. Então, essas escolas de educação à distância, eu acho que é o último ano que elas estão funcionando, né? Do jeito que estão, né? Estão lá. É o último ano. Não vai poder mais. Tem uma coisa assim. O boiaquê, né? Então, as escolas que abrirem, elas vão ter que receber um selo do conselho. Isso vai ser muito bom, porque quando tu for fazer um vestibular para o filho ou tua neta, ele diz, olha, lá tem o selo, então lá não vou. É boa. Então, eu acho que isso é um passo muito importante do nosso conselho. Para encher essa Tá. Então, assim, pessoal, resumindo essa conversa toda, vocês conseguiram entender que a sustentabilidade, nós somos um negócio, nós somos uma marca, né? Nós que somos engenheiros, quando a gente termina o nosso curso e a gente se registra junto ao CREA, a gente ganha uma caneta. Só nós podemos usar essa caneta. Então, é um direito do engenheiro usar essa caneta. Então, nós temos que realmente saber que o bom uso dessa caneta só vai funcionar realmente se eu tiver esse viés de longevidade. Se eu olhar a questão ambiental, se eu olhar a questão social, eu olhar a questão ética, porque tudo isso reflete sobre a situação econômica. Tudo aquilo que você construiu, por uma besteira, pode ruir por completo. Então, esse conceito de sustentabilidade, ele é algo que nós temos que internalizar realmente como algo estratégico para a nossa vida, principalmente para a vida profissional. É claro que em casa também o conceito de sustentabilidade vale, né? Para quem tem filho, para quem educa, para quem gerencia um lar, o conceito de sustentabilidade também é aplicável, mas principalmente para nós, profissionais do sistema. Ok? Mais alguma contribuição? Eu não sei quanto tempo o Roger deu aí. Tem mais 5. Tem mais 5? Eu achei interessante quando você citou ali, não interrompi um momento, mas você falou sobre a base de cálculo para se calcular a quantia numa indenização provável de acidente de trabalho. E daí você deu uma situação hipotética. Eu queria entender que tem alguma diferença de acréscimo nos cálculos, por exemplo, dos valores, quando um perito que analisa um acidente que ocorreu percebe que aquele acidente, além de ser realmente culpa da empresa fornecedor de serviço que contratou o prestador de serviço, e tinha agido de má fé pela falta de cuidado dele com aquele trabalhador, ou que também já tinha recorrência de outras vezes ter acontecido esse tipo de acidente. Eu queria saber se isso também entra como um fator que carregaria peso maior na base do cálculo. Olha, o fato da empresa ter um histórico, ela talvez faça com que o perito, indo na empresa, ele vá com o olho dele mais aberto, mais fechado, né? Porque cada processo é um processo, né? E assim, na justiça não vale só ter razão, tem que ter a melhor prova. E aonde é que está a melhor prova? No processo. Se alguma das partes esquece de inserir algum documento importante, como por exemplo, que aquele pedreiro ele foi devidamente qualificado, ele sabia que devia ter usado aquele e não o fez. Então, se ele esqueceu de colocar essa evidência, ele deixou margem à condenação, que foi o que ocorreu. Mas há casos em que a pessoa se acidenta por culpa dela, porque ela não seguiu uma instrução que lhe foi dada. A gente vê muitos casos assim. Então, se acontecer isso, aí a pessoa não vai ficar desamparada. Aí o mercado segurador é quem vai bancar. Aí ele não vai entrar com ação regressiva com a empresa, porque a empresa não teve culpa. Então a empresa, o trabalhador, a família não vai ficar desassistida, porque existe um seguro para isso. O seguro só se volta
contra a empresa quando fica evidenciada que ela foi negligente. De alguma forma, ela contribuiu com isso. Você viu um caso interessante semana passada, ou retrasada, e a justiça tirou do mercado 2 empresas que fazia treinamento para trabalhadores. Aí hoje. Foi provado que não sei se ele morreu ou se acidentou, e foi vencedor do treinamento. E a empresa foi tirada da justiça por autoriza esse cara da frente. É isso aí. Quer dizer, ele saiu do mercado. Ele saiu do mercado e ainda vai ter que pagar uma conta alta. Isso aí. Mais alguma pergunta? Paulo, rápido. Por favor. Se a empresa tem um proprietário, teve um acidente que, na verdade, a empresa não tem condições de cobrir nada, mesmo tendo seguro, e a empresa fechou. E o cara se evadiu. Como é que fica? O cara, quem que se evadiu? O proprietário. O proprietário. Não sabe, né? Como é que fica? Eu acho que não fica. Não fica. Se ele deixar bens, eles vão buscar os bens, né? Exatamente. Dinheiro, cash ou penhora de bens. Então, aí vai ser realmente mais uma ação da justiça de qualquer outra instância. Quer dizer, a todo direito cabe uma reparação. Então, em algum momento, pode até demorar, mas em algum momento talvez essa pessoa que fugiu, ela seja encontrada. Tem um caso aqui de Joinville, que inclusive a empresa procurou jogar os profissionais. A coisa foi parar no CREA, foi na Alex, como é que fica? Até hoje, Na verdade, a família dos A família da vítima, ela tem que entrar na justiça e esperar que a justiça consiga prevalecer. mas sabe como é a justiça também. Nesse é tipo de processo a empresa responsável ela pode fazer contra a proposta, aquilo que foi lá? Claro, porque a decisão do juiz é uma decisão subjetiva dele. Sim. Ele se vale de um cálculo como esse para orientar mais ou menos o quanto que ele vai. Mas por que eu pergunto isso? Eu tenho visto aí, algumas redes sociais aparecem alguns vídeos aí de audiências, de advogados e tal. E tem lá uma indenização de uma moto, um valor real, R$ 450 mil. A empresa ofereceu 15 mil. Né? E aí o advogado do camarada ainda convenceu ele a fazer por 50. Aí a empresa responsável ainda colocou assim, não, 50 está muito longe do que eu posso, mas o que ele devia era 450, então eles reduziram para um universo de 15 a 50. E o que eu vejo com isso? Me parece que os juízes eles são muito pro lado das empresas. Assim, eu já vi assim e já vi assado, né? Eu já vi assim e já vi assado. Eu acho que o quantum é uma negociação. O juiz, ele dificilmente, quando há uma redução grande dessa, dificilmente ele vai perguntar, Daniel, você se conforma com esse valor? Se o Daniel disser sim, ele vai lá e... Mas ele... O advogado do Daniel. Isso, claro, com o advogado do Daniel, isso. Não com o Daniel diretamente, mas assim, é negociação, né? Quem aceitar, aceitou. Isso realmente foge totalmente da nossa... O que nós temos que fazer, dentro da engenharia, usar os conceitos da sustentabilidade, a importância dele, nós temos que fazer realmente a nossa... Não temos que deixar essa margem nenhuma para isso. Paulo, você quer da segurança? Na verdade, eu assisti lá no CONEME, na semana que passou, uma palestra muito interessante de especialistas, 2 ou 3 especialistas, sobre segurança em caldeira. Aí apareceu um dado que no Brasil a estatística é duvidosa e que não tem um órgão oficial que realmente trate desse assunto de uma forma decente. Isso é verdade. Existe uma norma regulamentadora, né, que estabelece alguns requisitos de conformidade para você adotar. Sempre existe um responsável técnico, e a esse responsável técnico é que cabe esse discernimento do que é válido ou não.
Nós temos uma legislação, assim, dentro da engenharia nós temos a ABNT. A ABNT ela não estabelece normas à toa. Normalmente são muito bem fundamentadas. Agora, tem algumas áreas que nós tínhamos que recorrer, por exemplo, a critérios internacionais. Quando a gente fala de segurança, de saúde do trabalhador, exposição a agentes químicos, por exemplo, nós tínhamos que recorrer à legislação, critérios internacionais, porque o nosso está sem atualização desde 1978. Agora, nas obras de engenharia, a ABNT ela se mantém muito atualizada, então a gente não tem problemas assim. Deixa eu ajudar o Jura. Jura, é o seguinte. A nossa norma de caldeira, eu dou treinamento e na R13, tá? A nossa norma, ela não é uma norma técnica, NS13. Ela é regulatória. Quem norteia o caldeira está na placa da caldeira, é o ASME seção 1. O ASME seção 1, que o fabricante projetou aquela caldeira. Ele tem que ser ele. Aí tem, vamos dizer que a caldeira é de 2020 e ele usou o ASME em 2018. Então, ele deveria ter seguido o ASME, certo? Aí, nesse acidente, tem que ver se foi uma falha estrutural da caldeira ou se foi uma falha comportamental humana, né? O operador não era habilitado, mas... Ok, pessoal, só lembrando então, dentro daquelas telas, nós temos lá projeto, produto, os requisitos com os aspectos legais, assunto que talvez a gente até pudesse ter entrado um pouco com mais detalhe, mas eu entendi que esse tipo de discussão seria mais apropriado. Show. Para encerrar, então, nós vamos fazer uma entrega de um certificado ao nosso Palestrante. Chama o palestrante, Paulo Roberto, e o nosso presidente, Rogério, para fazer a entrega então formal. Você já reparou como a tecnologia está em tudo? Nos pequenos detalhes e nas grandes mudanças. Ele conecta, transforma, simplifica a nossa vida. Mas e o amanhã? O futuro está sendo criado agora. A engenharia, a agronomia e as geociências impulsionam inovação e grandes ideias. São profissionais que tornam possível um mundo mais sustentável, mais conectado e cheio de novas possibilidades. Os profissionais do CREA Santa Catarina estão à frente dessa mudança, conectando diferentes visões, conhecimento e tecnologia para construir soluções que fazem a diferença na sua vida. CREA Santa Catarina. A engenharia está na vida dos catarinenses.